Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com a Aline. Vocês podem ver por todo o pessoal que está caminhando aqui em volta de mim, nós estamos em uma feira, na feira Machane Yehuda, aqui em Jerusalém, a feira mais gostosa de todo Israel. E nós vamos hoje juntos provar as comidas, ver que tipos de sabores tem aqui, o que se vende, mas também o que é proibido de vender aqui. E para fazer esse passeio gastronômico delicioso, eu tenho não um, mas dois convidados especiais. Shalom! Shalom, pessoal! Shalom! Olha aqui, eu não podia ter um passeio melhor. Eu adoro, agradeço todas as aulas de arqueologia, que eu assisti as últimas e participei contigo, mas esta de vir na Machane Yehuda é espetacular. Mas deixa eu falar do que mais importa, que o Yair. Depois que o Yair se acordar, nós vamos apresentá-lo e eu tenho muito orgulho de dizer que estamos as 3 gerações aqui. Então, se vocês estão preparados, vamos começar! E uma coisa imperdível aqui nessa feira são as lojas de temperos e chás. Venham aqui pertinho ver comigo. Tudo isso aqui que a gente está vendo, pessoal, são tipos diferentes de chá. Eles são, na realidade, frutas secas. Tu pega essas frutinhas, coloca num copo com água fervendo e sai um chá e no final tu ainda come as frutinhas. Tem aqui também umas misturas para arroz. Isso aqui, na realidade, tu coloca no arroz e cozinha e fica maravilhoso. E, pessoal, olhem a variedade que tem aqui. É uma pena que vocês não conseguem sentir o cheiro, mas aqui tem um cheiro maravilhoso, pessoal, dos chás todos. E aqui do outro lado também tem coisas legais. Pai, o que tu achou aqui do outro lado? Olha, eu como sempre fico atônito com isso. Eu quero mostrar para vocês o que fazem com as frutas secas, por exemplo. Vejam a manga, a melancia, o morango, o abacaxi que nós conhecemos. E reparem aqui, olha pessoal, a melancia, isso aqui é melancia seca para comer assim, e é melancia com casca. Vamos provar um, inclusive. Ó, vamos dividir. Não. Casca, olha, tem semente também, eu não tinha visto isso. É uma melancia, mas que diferente, que maravilha. Cada vez que eu venho no mercado aqui, eu descubro coisas novas, é impressionante. Agora, deixa eu mostrar para o pessoal o que é típico daqui, né? As tâmaras. Olha o tamanho delas. E também a gente lembra que na Bíblia está escrito que a terra de Israel mana leite e mel. O leite é de cabra e o mel é de tâmaras. Então aqui a gente pode ver como ele realmente mana leite e mel dessas tâmaras deliciosas. E olha o que eu achei aqui no fundo da loja, eu não alcanço, me alcança ali, pai. Olha aqui, pessoal. Café do Brasil, tem gostinho brasileiro aqui. Como vocês estão vendo, tem muitos tipos de café. E um deles que eles vendem aqui é café brasileiro, tem café etíope, tem de vários lugares. Mas esse é melhor. Esse é o melhor de todos. Então, pessoal, aqui na loja Rosmarin, guardem esse nome que vale muito a pena vir aqui provar. E obrigada às provinhas também pelo dia de hoje, pessoal. Vamos seguir. Tem uma coisa que eu posso garantir para vocês que vocês nunca viram em uma feira. Vejam o que tem aqui. Isso aqui é uma sinagoga. Tem uma mini sinagoga bem simples, mas aqui na feira tem gente que quer rezar durante o dia. No judaísmo se reza 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde e de noite. E por isso essa sinagoga é aberta para todo mundo que quer vir orar. Agora, como a gente sabe qual o horário da oração? Está aqui na porta, está escrito Lua Zmanei Tfilah, quer dizer literalmente os horários de oração. Então tu pode ver o horário e vir aqui orar. E vamos entrar um pouquinho para ver o que mais tem aqui dentro. Tem todos os livros de oração, então tu nem precisa trazer o teu próprio livro, tu pode vir aqui, pegar o livro de oração e orar. E o mais importante dessa sinagoga está aqui no fundo. A gente não vai abrir por uma questão de respeito, mas isso aqui é o que se chama Aron HaKodesh, quer dizer, o armário santo. Santo não por causa do armário, sim porque o que está dentro dele é a palavra de Deus. Aqui dentro
tem os livros da Torá, os rolos, os pergaminhos, os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco está aqui dentro. Então, na hora da oração, nas segundas, quintas e sábados, se abrem as portas, se tiram os livros e se faz leitura pública da Torá. Bom, vamos seguir o nosso passeio. Vamos lá, pai? Eu queria mostrar para todos vocês, aqui justamente ao lado da sinagoga, que a Aline mostrou, tem loja de produtos típicos religiosos, né? E eu fiquei muito impressionado com as kipot, né? Com Solideus e esses de criança aqui. Né? Olha, coisa mais fofa. O Yair ainda não usa, normalmente as crianças começam a usar a partir dos 3 anos. Mas tem uma pergunta que todo mundo sempre faz. Qual? Qual? Como segura na cabeça? E aqui está a resposta. Estão vendo, pessoal? Tem literalmente um tic-tac embutido. Então, tu pode usar um tic-tac normal do lado de fora. Aqui ele vem embutido para as crianças não perderem. Então, não é que ele está solto na cabeça, pode também. Mas para quem quer segurar ele realmente que não voe, essa é a maneira. Então, vamos seguir o nosso passeio. E vamos, porque esse cheiro está me enlouquecendo aqui. Vamos provar comida agora. Olhem esse carrinho passando aqui cheio de rogalar, que são os doces maravilhosos, super tradicionais. Esses aqui do carrinho estão crus, mas os do lado aqui vocês podem ver eles já prontinhos. E a propósito, a gente tem receita de rogalar aqui no canal, o link tá agora aqui em cima. Nesse mercado, como vocês viram, se vende de tudo, ou melhor dizendo, quase de tudo. Tem alimentos que não se pode vender aqui. Vamos explicar uma coisa antes. Israel é um país democrático, cada um pode comprar e vender o que quiser, mas esse mercado específico, ele tem regras. Eles seguem as regras bíblicas, as regras do Antigo Testamento em relação à alimentação. Então, por exemplo, aqui do meu lado tem um açougue. Vai ter frango e vai ter carne de vaca e vai ter cordeiro, mas não vai ter, por exemplo, carne de porco. Porque se a gente olhar essa passagem que está agora na tela, do Antigo Testamento, proíbe o consumo de porco e também tem passagens que proíbem o consumo de outros animais, por exemplo, frutos do mar. Aqui, pessoal, para quem é fã de camarão, por exemplo, esse mercado não é o local. Venho aqui para comer pães deliciosos, doces deliciosos, azeitonas, frango, carne de vaca, outras coisas. Porque alimentos proibidos pelo Antigo Testamento aqui não vão ser vendidos, mas quem realmente quer comer, vende em outros lugares aqui de Israel. Essa padaria é simples, mas é a moda antiga. Esse senhor trabalha aqui há mais de 40 anos e ele usa técnicas antigas para fazer pão. Vamos ver de pertinho. Uau! Pessoal, ele vai e ele cola o pão no lado do forno e aí ele tira, vocês podem ver bem quentinho. Quer dizer, não tem bandeja, nada, ele vai grudando dos lados. Então, isso aqui é o pão bem local mesmo. É? Então, ele fez aqui o pãozinho quentinho, ele botou azeite de oliva e esse tempero verde que se chama zatar, ou em hebraico também a gente chama de azov, ele é na realidade uma planta bíblica chamada isopo. Se vocês lembram, quando os judeus estão saindo da escravidão do Egito, tem as 10 pragas. E antes da última praga, tá quente. E antes da última praga, eles pegam e marcam os umbrais das portas com sangue. Esse maço de planta que eles usam é o isopo. Então, é uma planta bíblica. E agora, o que importa também é como é que ele tá. Daqui a pouco eu vou chamar meu pai, que tá ali sentadinho, vou chamar ele para provar também. E tá salgadinho, acho que o isopo tem um pouco de sal. Vem, pai, pode vir provar. Por aqui. Vamos experimentar mais uma coisa então aqui. Eu vou experimentar de novo também. Delícia, diferente, tudo.
Pessoal, deixa eu mostrar para vocês uma coisa muito interessante, que é o doce feito de gergelim, cujo nome é halva em hebraico. E essa loja, além da halva, eles têm também tahine. Venham aqui pro fundo comigo. Pessoal, trina mais fresca que isso não existe. Isso aqui é como se fazia antigamente. São duas pedras, a de cima, como vocês estão vendo, tá girando. E tem um funil cheio de gergelim. Ele vai caindo entre as pedras. E depois de moído, ele escorre aqui pelo lado. E ele cai por aqui. Isso aqui é a pasta de gergelim pura. E depois a gente mistura ela com água, limão, temperos. E faz o tahine que a gente come no dia a dia aqui em Israel. E aqui, claro, eles têm de um monte de sabores. Então, tahine com Nutella tem aqui, que isso é coisa nova, pessoal, isso não existia. O tradicional é tahine com limão e alho, mas aqui tem de um monte de sabores e realmente vale a pena vir aqui provar. Uma das comidas mais tradicionais de Israel é o falafel, que é um sanduíche com recheio de umas bolinhas fritas de grão de bico, põe hummus, que é pasta de grão de bico, salada, pepino em conserva e várias outras coisas. E por cima vai batata frita, que não é nada tradicional, mas aqui todo mundo come hoje em dia falafel com batata frita. Toda rabá. Pessoal, custa 19 shekel. Eu vou botar aqui o valor também em reais. Então, para quem quer vir aqui para Israel e comer uma comida barata, isso aqui é um baita de um almoço. E bem em conta, mas não esqueçam também de deixar a gorjetinha pro pessoal que eles merecem. Bom apetite! Bom, agora sim. Nós estamos provando muita comida deliciosa no dia de hoje, mas eu quero que vocês deixem aqui nos comentários qual foi a comida favorita de vocês. As romãs aqui em Israel são maravilhosas e super doces, por isso a gente toma suco de romã que fazem nessa máquina aqui. E ele tá super docinho. Chegou a hora da sobremesa. Vamos provar o knafe, que é esse doce feito de queijo. Então, pessoal, tô louca para provar. Segura firme, pai. Tô firme. Um pouquinho do pistache. Vai, come também. Posso? A gente diz em hebraico beteavon, bom apetite. Então, beteavon, pai, beteavon, e aí, tá servido? Vamos lá. Eu não tenho ideia. Em cima tem esses fiozinhos que se chamam cadaí. Eu não tenho a menor ideia do que eles são feitos, mas são uma delícia. Então me dê um minutinho que eu vou comer um pouco mais, depois a gente vai seguir filmando para vocês. Não come muito mais, deixa mais para mim. Isso. Pessoal, meu pai tem um recado super importante para dar para vocês. Pessoal, não se esqueçam de inscrever-se no canal Israel com a Aline. Isso aí, pessoal. O canal está quase chegando em 1 milhão de inscritos e eu estou contando com a ajuda de vocês para vocês se inscreverem, compartilharem, porque logo, logo a gente vai ter a grande festa do 1 milhão com uma grande surpresa para vocês. E é isso por hoje, pessoal. Um grande beijo, do meu pai, do Yair. Shalom para todo mundo. E shalom.